Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje vamos falar quem são as duas testemunhas citadas em Apocalipse 11. Muitos estudiosos têm oferecido diversas respostas a esta pergunta. Alguns procuram personagens específicas, até sugerindo a volta à terra de pessoas do Velho Testamento, por exemplo, Moisés e Elias ou Enoque e Elias. Outros sugerem o Antigo e o Novo Testamentos, mas qual será a verdade? Essa e outras dúvidas veremos agora nesse vídeo de hoje. Mas antes de continuar, vou te fazer a seguinte pergunta: você está preparado? Essa história vai mudar sua vida. Deixe seu like e se inscreva no canal, e ative as notificações para você não perder mais nenhum vídeo. E se eu te disser que essa profecia já aconteceu? Veja no vídeo de hoje. O tema que hoje vamos estudar trata de duas testemunhas de luto, Apocalipse capítulo 11. Eu queria convidar você para lermos os versos 3 e 4 deste capítulo. Darei as minhas duas testemunhas que profetizem por 1260 dias, vestidas de pano de saco, são estas as duas oliveiras e os dois candeeiros que se acham em pé diante do Senhor da terra. Como vemos aqui em Apocalipse, o texto apresenta duas características que nos ajudam a identificar quem são essas duas testemunhas de luta. Primeiro, elas profetizariam por 1260 dias, profeticamente, 1260 anos, e segundo, são elas os dois candeeiros. Candeeiro era um objeto que servia para iluminar, e a própria Bíblia vai esclarecer quem são essas testemunhas. No Salmo 119 verso 105, o salmista declara: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. As duas testemunhas sem dúvida são o Velho e o Novo Testamento, ou seja, a Bíblia dá testemunho de Jesus Cristo, do seu plano de salvação, da sua santa lei. Esse maravilhoso livro foi perseguido e ocultado das pessoas por 1260 anos, esse período cúmplice da história do ano de 538 até 1798. Muitas tentativas foram feitas para terminar com esse livro, mas Deus sempre esteve atuando para preservar sua palavra. No verso 7 do capítulo 11, eu queria que você lesse comigo também. Apocalipse 11 versos 7 nos diz: quando tiver então concluído o testemunho que devem dar, a besta que surge do abismo, pelejará contra elas e as vencerá e matará. Aqui no versículo 7 é-nos dito que essas duas testemunhas seriam cruelmente perseguidas pela besta que sobe do abismo. Esta besta é o poder representado na França pelo ateísmo. Em sua luta contra Deus, a França foi a única nação do mundo a se rebelar abertamente contra o governo divino. Por decreto de uma Assembleia Legislativa, declarou-se que Deus não existia. Apocalipse 11 versículo 8 nos diz que o Senhor seria crucificado nessa cidade. Nas perseguições que foram movidas na França contra os cristãos, realizou-se então um grande massacre contra aqueles que criam no Evangelho. Estes foram castigados, da mesma forma como Cristo fora, na pessoa de seus seguidores. Cristo foi crucificado. Em nenhum outro país a atitude de inimizade contra Cristo foi tão forte. Agora olha comigo Apocalipse capítulo 11 versos 11, assim diz o texto: mas depois dos 3 dias e meio, um espírito de vida vindo da parte de Deus, neles penetrou e eles se ergueram sobre os pés, e àqueles que os viram sobreveio o grande medo. Depois de 3 dias e meio, diz a profecia, as duas testemunhas voltariam a viver. A mensagem da Assembleia que declarou que Deus não existia e que aboliu a religião, 3 anos e meio depois veio com outro decreto, dando novamente liberdade à Bíblia. O período pode ser computado desde 26 de novembro de 1793, quando um decreto emitido de Paris aboliu a religião, até 17 de junho de 1797, quando o governo francês removeu as restrições contra a prática da religião. A palavra de Deus foi assaltada e, apesar dos esforços de Satanás para destruí-la, a Bíblia é hoje o livro mais lido e vendido em todo o mundo. No verso 13 Apocalipse 11 nós lemos: naquela hora, houve grande terremoto e ruiu a 10ª parte da cidade, e morreram neste terremoto 7.000 pessoas, ao passo que as outras ficarão sobremodo aterrorizados e deram glória ao Deus do céu.
Vemos aqui claramente que a França, uma das subdivisões do Império Romano, é considerada a 10ª parte, e ela foi abalada como que por um terremoto por causa da abolição da religião e dos valores importantes que foram pisados. Famílias foram muitas atingidas. Todas as nações sofreu as consequências dessa rebelião contra o Criador. A morte de 7.000 pessoas se refere à destruição de todos os nobres oficiais da França nesse período de terror. Esse capítulo do Apocalipse nos mostra que apesar das forças do mal tentarem destruir a palavra de Deus, a Bíblia, o Senhor está à frente para preservar seu livro sagrado. Por isso, vamos aproveitar cada oportunidade que Deus nos concede, para dia a dia dedicarmos mais tempo ao estudo das Escrituras. Por isso, disse Jesus em João 5,39, examinai das Escrituras, porque julgas ter nelas a vida eterna e são elas mesmas que testificam de mim. Mesmo que tudo e todos se voltem contra a Bíblia, a palavra de Deus, podemos estar certos de que ela é eterna, do mesmo modo como seu autor é eterno. É por isso que Isaías 48 declara, seca-se a erva e cai a sua flor, mas a palavra do nosso Deus permanece, eternamente. Querido amigo, aproveite cada momento que você tem com este livro, para procurar compreender a vontade de Deus para a sua vida. Lembre-se, nós devemos estar ligados a Cristo como um ramo se liga à videira, e isto só pode ser feito através da leitura da Bíblia e da oração. Se você quiser assumir esse compromisso hoje com Deus, de dar mais valor a esse livro, ore comigo agora. Pai de amor, obrigado por termos em nossas mãos a Tua palavra, que ao longo da história foi tão perseguida. Obrigado porque nós podemos, em tempo de liberdade, estudar e apreciar esse livro. Que os seus ensinos mudem nossos corações e prepare-nos a todos para a Tua breve volta. Em nome de Cristo oramos. Amém.